Nesse vídeo eu vou resolver o problema do pêndulo simples. Eu vou dividir ele em duas partes. Na primeira parte eu vou resolver a parte cinemática. Então eu vou escrever o vetor posição na base inicial e na base móvel. Eu vou escrever o vetor velocidade na base inicial e na base móvel. E escrever o vetor aceleração na base inicial e na base móvel. No outro vídeo eu vou resolver a parte dinâmica. E aí a gente vai chegar numa equação diferencial muito parecida com o que a gente tinha em Física 2. O que vai mudar aqui é um sinal e eu vou explicar o porquê que isso acontece. Nesse vídeo de agora, eu vou definir as bases móveis. Então, o primeiro passo é definir as bases móveis. Depois eu vou escrever as matrizes de transformação. E aí eu parto para a parte de escrever os vetores de posição, velocidade e aceleração. Então, aqui na definição das bases, o que eu indico? A gente coloca a base inicial em uma parte que não se movimenta. Então, eu vou colocar a nossa referência aqui com origem nesse ponto. Se a gente tivesse um pêndulo na vida real para fazer um experimento, a gente colocaria um prego e uma corda. Então, como o prego é a parte fixa, eu vou colocar a base inicial onde é fixo. Então, aqui eu tenho a base inicial representada pelo x, y, e o nosso z está aqui saindo da tela. Agora eu vou escrever a nossa base móvel, que o mais indicado é que as nossas bases móveis acompanhem o que se mexe no problema. Então aqui eu vou colocar uma base móvel solidária ao movimento do pêndulo. Então aqui eu fiz a base móvel, ela vai acompanhar o movimento do pêndulo. Então ela é solidária ao pêndulo. A base inicial e a base móvel elas poderiam ser definidas de outra forma. A base inicial, acredito que ninguém tenha dúvida que seja assim. Mas a nossa base móvel aqui, você poderia colocar o x aqui em cima. E onde eu coloquei o x seria o seu y. Porém, tem que tomar cuidado na hora de escrever as matrizes de transformação. Se você escreve dessa forma aqui, onde o ângulo é positivo, as nossas matrizes de transformação ela vai ser aquela que eu passei no vídeo anterior do outro exercício. Ou seja, a matriz que a gente está mais acostumada a fazer com Bazani, se você tem aula junto comigo. Porém, quando você coloca o seu sistema aqui para baixo, se você colocasse, por exemplo, o seu x aqui, o seu x1 aqui, você precisaria medir da base inicial até a sua base móvel. E aí você teria aqui um ângulo que está negativo. Então, o ângulo que a gente mede aqui no sentido anti-horário é positivo. O ângulo que a gente mede aqui no sentido horário, ele é negativo. E aí a gente teria uma matriz de transformação diferente. Eu vou falar mais sobre isso, nessa matriz de transformação diferente, no vídeo que eu vou fazer a dedução das matrizes de transformação. Então aqui não é um vídeo de dedução, mas eu vou escrever as matrizes e vou explicar um pouco como elas funcionam. Primeiro, eu vou escrever a matriz da base inicial para B1. E depois eu escrevo a matriz que leva da base B1 para a inicial. Então, aqui nesse problema, eu utilizei essa matriz de transformação e ela leva um vetor da base inicial para a base B1. Essa outra matriz aqui é a transposta da primeira matriz que a gente escreveu e ela vai levar um vetor da base B1 para a inicial. Como que essas matrizes são escritas? Se você sempre definiu aqui o θ positivo em todos os exercícios que você for resolver, a matriz que tem equivalência no z é sempre essa. Por quê? Na primeira linha, a gente vê a projeção do x da base móvel. Então, o x da base móvel ele tem uma projeção aqui de cosseno θ no x da inicial. Então, essa primeira coluna representa o x da base inicial. Essa segunda coluna representa o y da base inicial. E essa terceira coluna representa o z da base inicial. A sua primeira linha é o x1 da sua base móvel, o y1 da base móvel e o z1 da base móvel. Então, como é que fica? Eu vou pegar o x1 e projetar no x e y da nossa base inicial. Então, ele fica aqui cosseno sobre o eixo x, e no eixo y, a projeção dele aqui fica seno de θ. Já no eixo z, como ele está só aqui no plano, fica zero. Agora vamos ver como fica o y1 na nossa base inicial. O y1 na base inicial ele fica cosseno, a projeção dele cosseno, fica aqui positivo no eixo y. Então, eu coloquei cosseno no eixo y. Agora, no eixo x, a projeção fica aqui, ó.
projeção dele aqui é o seno de θ no x. Então ficou menos seno de θ. O z, a projeção dele não tem nada no x, não tem nada no y, porque o z nem aparece aqui. O z, ele só tem projeção no próprio z1, porque eles são equivalentes. Então pensa, o z está aqui e o z1 está aqui do lado, paralelo. Então a projeção dele nele mesmo é 1. Esse tipo de dedução, de ver o x, o y, z, como a matriz, a base móvel, se projeta na base inicial, é a dedução para os outros eixos de equivalência também. Então, para esse caso, a gente usa assim. Se você se recorda de GA, para a gente levar o vetor de uma base para outra, a gente precisava de uma matriz de transformação. E para pegar dessa outra base, por exemplo, da B1, levar para a inicial, a gente precisava da matriz inversa dessa matriz que a gente encontrou. Porém, aqui a gente usa matrizes ortogonais, que fazem ângulo de 90 graus entre seus eixos. A gente pode deduzir, fazer a matriz inversa dela e a gente vai obter que ela é igual à transposta. Então a gente pode transpor ela direto, que ela vai valer. Nos nossos problemas de dinâmica, para a gente pegar de uma base e levar para outra, a gente usa uma matriz. Para a gente pegar dessa base e levar para a primeira, a gente usa a transposta, e isso vai valer. O próximo passo agora é escrever o nosso vetor posição. Então a gente precisa de um vetor aqui que saia da origem e chegue até a massa m, porque o que nos interessa é a velocidade da partícula m e a aceleração da partícula m. Como a gente definiu uma base móvel aqui, a melhor forma de escrever esse nosso vetor posição é na base móvel, porque ele sempre vai acompanhar o movimento. Aqui fica 0 em x, porque não tem nada aqui, e o x está para cá. Em y não é positivo, se o raio estivesse para cima seria positivo, mas é negativo. Então vai ficar 0 menos r e 0. Então o nosso vetor posição na base móvel B1 vai ficar 0 menos r e 0. Então, esse aqui é o nosso vetor na base B1. Para a gente chegar no vetor da base móvel, a gente pode pegar essa matriz de transformação, que pega um vetor da B1 e leva para a inicial, e multiplicar por esse vetor. Então, eu vou fazer isso para chegar no vetor da base inicial. Então, esse aqui é o vetor posição na base inicial. Então, a gente escreve o vetor posição na base móvel que acompanha ele. E depois a gente pega e vai fazendo essas transformações aqui até chegar na base desejada. Se a gente tivesse 3 movimentos consecutivos aqui, então se tivesse um pêndulo na ponta de um pêndulo na ponta de um pêndulo. O terceiro pêndulo, a gente teria uma base B3 para ele. A gente escreveria o vetor posição nessa base B3, aí passaria da B3 para B2, da B2 para B1 até chegar na inicial. Então lembre-se disso. Se a gente colocou uma base móvel, é para ficar mais fácil de escrever o vetor nela. Então a gente usa ela e depois passa para a inicial. Então vamos voltar aqui no que o problema pede. Então a primeira coisa eu fiz, desenhar a base fixa e a base móvel do pêndulo simples. Então a base fixa é a inicial e a base móvel é essa rosa aqui, a B1. Só precisei de duas. Não pediu o vetor posição. Porém, para a gente chegar no vetor velocidade, a gente precisa do posição. E para chegar na aceleração, a gente precisa da velocidade. Então agora o próximo passo é chegar na velocidade. Primeira coisa que eu vou fazer é chegar na velocidade na base inicial. Depois eu vou chegar na velocidade usando a base móvel. Então, para a gente encontrar a velocidade da partícula na base inicial é muito simples. É só pegar esse vetor aqui, que a gente obteve na base inicial, vetor posição na base inicial, e derivar ele, derivar em cada uma das coordenadas. Eu expliquei em um dos vídeos de teoria, então recomendo que assista, que quando a gente deriva na base inicial, a gente não perde informações. E quando a gente deriva na base móvel, a gente perde informações. Então, eu vou fazer aqui na inicial e derivar direto. Quando eu for fazer na base móvel, eu vou perder informações, então eu vou ter que adicionar informações para que os vetores descrevam a mesma coisa. Essa aqui é uma derivada bem simples, onde a gente pega o r, que é uma constante, copia ele, porque ele é uma constante, e aqui no seno a gente precisa usar a regra da cadeia. Então a gente deriva o de fora, que no caso é o seno, e a derivada do seno é cosseno. Copia o de dentro, copiei o θ aqui, e deriva o de dentro. Aí a derivada do de dentro é θ ponto. A gente ainda não sabe qual é o θ ponto, mas é θ ponto. No de baixo a gente faz a mesma coisa. O r aqui é uma constante, então a gente só copia ele.
A derivada do cosseno é menos seno, então vai sumir esse menos daqui. A gente copia o de dentro, o θ, e multiplica pela derivada do de dentro, que é o θ, então vai ficar θ ponto. Agora eu vou escrever a nossa velocidade na base móvel. Então, por enquanto, a primeira parte da derivada na base móvel é a mesma coisa. Você pega o vetor posição na base móvel e vai derivar ele em relação ao tempo. Antes a gente pegava o vetor na base inicial e derivava. Porém, a gente perde informações. E tem um vídeo de teoria que eu expliquei. Novamente, recomendo que assistam todos, porque eu tentei deixar bem claro por que a gente perde informações. Eu falo que a gente tem que adicionar elas. Então, para adicionar essa informação, a gente vai adicionar aqui uma informação de rotação desse vetor. Então, essa é a informação que a gente ia perder se a gente só fizesse a derivada do vetor na base móvel. Essa velocidade ômega aqui é a velocidade que a base rotaciona. A base ela acompanha o pêndulo, então ela vai rotacionar com a mesma velocidade do pêndulo. Se o pêndulo aqui ele tem uma posição θ, a velocidade angular dele vai ser θ ponto, e a aceleração angular vai ser θ ponto ponto. Então, nosso ômega dessa base B1, então esse é o nosso ômega da base B1. O θ ele está saindo aqui, a velocidade angular ela está no eixo Z, e eu estou considerando que ele está fazendo esse movimento, ele está no sentido anti-horário, no momento que eu estou observando. Então, eu coloco aqui θ ponto positivo. Se eu estivesse considerando que ele estivesse descendo, aí eu teria que colocar menos θ ponto por causa da regra da mão direita. Mas aqui eu estou considerando que ele está no sentido anti-horário, então fica positivo. Uma coisa, o eixo Z e o eixo Z1, eles são equivalentes. Então, escrever o ômega na base B1, eu posso escrever o mesmo ômega na base inicial. Porque o eixo Z e o eixo Z1 são equivalentes, e aqui ele só tem informação em Z. Outra coisa, se você pegar essa nossa matriz, que ela tem um vetor na base B1 e leva ele para a base inicial, a gente multiplica esse vetor por essa matriz e vai observar que vai dar o mesmo vetor. Então, aqui fica 0, 0, θ ponto também. Mas o que interessa para a gente nesse caso é o da base B1 mesmo, porque é ele que a gente vai usar na fórmula. Então, eu fiz esse nosso produto vetorial. A primeira linha aqui vai o nosso vetor ômega. E a segunda linha vai o nosso vetor R na base B1. Fazendo esse produto vetorial, a gente chega que na posição X dele vai ser R θ ponto. Na verdade, essa é a nossa posição X1 porque a gente está na base móvel, na base B1. E nas outras fica 0 mesmo. Agora, eu vou olhar nessa fórmula. Aqui, a derivada do nosso vetor R na base B1 é 0. Porque o nosso vetor R na base B1 é 0 menos R, 0. E a derivada de uma constante é 0. Eu pego o que eu encontrei aqui e vou somar com a derivada anterior. Então, eu fiquei com R θ ponto. Primeira coisa que fica bem clara aqui, ó, o que eu falei de perder informações. Se você tivesse esquecido esse termo, a sua derivada ia ser 0. Ia falar que ele não estaria se movimentando. Isso não é verdade. Então, a gente precisa realmente adicionar informações. Só uma coisa, talvez seja bom falar isso agora, que isso aqui representa a variação na amplitude. Isso aqui representa a variação de rotação, ou seja, na direção. Então, vamos olhar nosso problema aqui. Esse R ele é fixo. Então, a nossa massa em relação à base B1 ela não tem variação na amplitude. Então, de cara, a gente já saberia que isso seria 0. Porém, a gente sabe que um pêndulo ele vai fazer um movimento ali de rotação. Uma hora no sentido anti-horário, depois no sentido horário. Mas ele vai ter um movimento de rotação. E o movimento de rotação dele é R θ ponto. Inclusive, a gente vê isso aqui também em física, que é V igual a ômega R. Mas eu não vou resolver isso agora. Talvez eu faça um vídeo só para resolver com o conceito de física 2. Uma coisa interessante aqui também, desse nosso vetor na base B1, é que se eu pegar ele, multiplicar por a matriz de transformação, que leva um vetor da base B1 para a inicial, eu vou chegar exatamente no nosso vetor que estava na base inicial. E vou observar que os dois são iguais. Eu não vou fazer isso agora, mas você pode fazer para testar e ver que os dois realmente são iguais. O próximo passo que eu vou fazer é pegar o nosso vetor velocidade na base inicial e derivar ele para obter a aceleração.
Então aqui eu obtive o nosso vetor aceleração da partícula m na base inicial. E como eu já havia dito, na base inicial a gente não perde informações, então eu só derivei ele direto. A derivada daqui é bem simples. Agora eu tenho dois termos que dependem do tempo. Então, como eu estou derivando em relação ao tempo, eu preciso considerar os dois. Primeira coisa que eu faço aqui, eu vou derivar em relação ao primeiro. Então, vai ficar r θ ponto ponto. E aí eu vou copiar o segundo, cosseno de θ. Aí eu faço mais, copio o primeiro, então ficaria r θ ponto. Derivo o segundo. Aqui tem que usar a regra da cadeia novamente. Derivada do cosseno é menos seno. Então aqui onde era mais fica menos seno. Copio de dentro, θ. E multiplico pela derivada de dentro, θ ponto. Então aqui fica menos r θ ponto ao quadrado seno de θ. Foi exatamente o que eu escrevi ali no vetor aceleração. E o mesmo procedimento para a coordenada de baixo. Então aqui ficou menos r θ ponto ao quadrado seno de θ. Agora eu vou escrever o nosso vetor aceleração na base móvel. E para não perder informações, eu vou usar essa mesma fórmula. Só que vai ter algumas mudanças nela. Onde é o vetor posição aqui, vai virar o nosso vetor velocidade. E aqui onde é o vetor velocidade, vai virar a aceleração. A nossa velocidade angular da base vai continuar a mesma. Então aqui eu reescrevi aquele termo substituindo o que eu tinha falado. Onde era o nosso vetor posição virou vetor velocidade. E onde era a nossa velocidade virou aceleração. Lembrando que aqui a nossa velocidade angular da base continua a mesma. Vou resolver esse produto vetorial e a derivada. Então esse aqui é o nosso vetor aceleração da partícula m na base B1. Eu derivei o nosso vetor velocidade e obtive esse vetor aqui. Fiz o produto vetorial e obtive esse segundo vetor aqui. Somando os dois, eu obtive o resultado, que é a aceleração da partícula m na base móvel. Novamente, eu lembro que, se nós pegarmos a nossa matriz de transformação, que pega um vetor da base B1 e coloca ela na inicial, a gente vai obter exatamente esse resultado aqui. Nesse caso, eu vou resolver só para provar que é igual. Então, esse aqui é o vetor. Eu peguei o vetor que estava na base B1, multipliquei por essa matriz para ele ir para a base inicial. E agora a gente vai conferir se deu o mesmo vetor. Exatamente. O primeiro termo aqui, r θ ponto ponto, cosseno θ, menos r θ ponto ao quadrado, seno θ. Foi exatamente a mesma expressão. Então, quando a gente deriva os vetores corretamente, a gente pode passar de uma base para outra sem perder informações. Se eu não tivesse considerado essa parte aqui, ó, se eu não tivesse adicionado essa informação, a gente chegaria nesse vetor aqui, ó. E esse vetor não é a informação completa. Então, a gente precisa adicionar essa nossa informação de rotação aqui. Senão, a gente obtém velocidades e acelerações relativas. Mas a gente quer velocidades e acelerações absolutas. Quando o professor coloca no problema que ele quer a velocidade da partícula na base móvel, ele quer a velocidade absoluta da partícula na base móvel. E foi isso que a gente encontrou. Se ele pedisse a velocidade relativa, aí seria diferente. Então, a gente encontrou aqui o que o exercício pede. Desenhei, encontrei a velocidade absoluta nas bases. E no próximo vídeo eu vou resolver a dinâmica em si do problema. Então, vou fazer o diagrama de corpo livre, considerar aqui a somatória de forças, a massa, e assim obter a equação que a gente obtém em Física 2. Se esse vídeo te ajudou, deixa o gostei, se inscreva no canal. Se quiser compartilhar com os amigos, também ficarei muito agradecido. Muito obrigado.